Eu já desde muito nova, eu queria fazer medicina, acho que com 16 anos já queria fazer medicina. Só que medicina é um curso que é impensável para as pessoas da onde eu venho, para as pessoas como eu sou. Negra, mulher, pobre, no Capão Redondo, ninguém sonha em ser médico lá. Enfim, eu queria insisti que queria fazer medicina. Vendo que conheci uma amiga que já tinha feito medicina em Cuba, ela me explicou como era o processo de fazer medicina lá em Cuba e eu me apaixonei, eu quis muito fazer medicina em Cuba. Já nem tentei fazer medicina aqui, já quis diretamente fazer em Cuba, pelo caráter da medicina cubana, que é mais humanitária, e essa formação que eu queria receber. A formação que eu recebo em Cuba é de que eu tenho que saber trabalhar com a maior tecnologia, com os meios diagnósticos de maior tecnologia, só que eu tenho que saber também trabalhar no meio de guerra, que como os nossos professores falam, no meio, numa montanha, onde eu não conte com esses meios diagnósticos. E eles insistem bastante para a gente saber escutar, examinar o paciente, que é a parte da clínica médica, e que assim eu tenho que ter uma hipótese diagnóstica, que os exames, que lá em Cuba a gente chama de exames complementares, servem apenas para complementar o meu pensamento, o meu diagnóstico médico. Não me serve para diagnosticar. Eu acho que o medo deles é vir um outro tipo de medicina, porque o primeiro é ocupar vagas que, se estão desocupadas, dá poder para eles tanto manusear os salários, que ao contrário do que se falam, nesses municípios onde não tem médico, as prefeituras colocam o salário para o médico super alto, mas mesmo assim eles não querem ir. E o medo de que comece a mudar a mentalidade da população em relação ao que deve ser um médico, ao como deve ser um tratamento médico. Porque o que eu vejo tanto no atendimento que eu recebi aqui no Brasil, que minha família recebe no Brasil, é que o paciente chega no consultório médico e o médico não olha para ele e o paciente diz o que está sentindo, o médico, sem olhar para a cara dele, muito menos tocar no paciente, dá alguma receita de medicamento ou manda fazer alguma análise diagnóstica, algum complementário que não deveria ser mandado para o paciente, ou às vezes até poderia ser mandado, mas do qual o médico quizás nem sabe por que está mandando. E a partir do momento que eu dou saúde para a população, ensino essa população a cuidar da saúde, que é o papel fundamental que a gente aprende lá em Cuba, que a gente deve, além de examinar, tocar o paciente, a gente deve ensinar ao paciente diabético, hipertenso, por exemplo, a cuidar da própria saúde. Ou seja, eu ensino o paciente a cuidar da própria saúde, a manter equilibrado a sua diabetes, a sua hipertensão, ele não precisa voltar mais comigo. E isso não é interessante para quem faz da medicina um comércio, para quem chama o paciente, o enfermo, o doente, de cliente, não de doente, não de enfermo. Eu acho que isso não é interessante, que o paciente não necessite mais que ele possa cuidar da própria saúde, não necessite mais da figura médica para cuidar da sua saúde. E eu acho que o medo é esse, na verdade. O medo é do preenchimento da vaga, da vaga que está ali em aberto, e medo de que comece a mudar o pensamento da população, de forma geral, em relação à sua saúde. A gente na periferia cresce escutando que o nosso futuro a nossa possibilidade de voo é muito baixa, que a gente vai ser mãe, que a gente vai conseguir um subemprego para subsistir. E esse é o pensamento que gira na comunidade onde eu nasci. E o papel do cursinho foi de também, junto com o apoio que minha mãe me dava, o cursinho me abriu a mente para novas possibilidades
De eu pensar, sim, é possível, sim, eu estou vendo alguém aqui na frente que conseguiu, outras mulheres negras, e além do papel fundamental de você começar a enxergar a sua figura como bonita. Porque também a outra coisa que acontece com a gente cresce escutando que só o que é branco, que o branco é bonito. Isso é massacrante para um ser humano e para a mulher. Nós, mulheres negras, somos bonitas, somos feitas para mais, ainda que a sociedade diga que não. Somos feitas para muito mais, somos fortes. A nossa história diz que a gente é um povo forte, que resistiu a muitas coisas. E o momento histórico que a gente está vivendo agora, ainda assim, a conjuntura trata de nos massacrar enquanto mulheres, enquanto negras. Mas sim, somos bonitas, capazes, tão capazes quanto qualquer um. E sim, meninas, busquem o seu sonho. Sonhem primeiro.